Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal da Igreja Adventista do bairro Jundiaí, em Anápolis. E neste momento de confinamento, nós estamos aqui para fazer mais uma transmissão do sermão deste sábado, dia 18 de abril de 2020. Antes de começarmos, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque mesmo diante de todas as dificuldades, ainda temos a internet para propagar a tua palavra. Assim, tira de nós qualquer barreira e nos auxilie a compreender a mensagem de hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem central de hoje, ela tem por base o livro de 1 Reis, no capítulo 22. Você pode acompanhar comigo. Aqui nós temos um contexto interessante que conta a história dos reis de Israel e também do rei de Judá. Acabe e Josafá, eles se encontraram em um dia, depois de algum tempo onde não havia guerra entre a Síria e Israel. E ao se encontrarem, o rei de Israel, ele convida o rei Josafá a estar com ele numa guerra, a subir a batalha. E aqui nós encontramos este texto a partir do versículo 4 do capítulo 22 de 1 Reis, que diz assim: Então perguntou a Josafá, irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu e o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Embora tenha se comprometido a estar com o rei de Israel, Josafá ainda nutria em seu coração o desejo de consultar ao Senhor. E foi exatamente isso que foi feito. Nós podemos ver nos versos seguintes, a partir do versículo 6, a reação do rei de Israel, que disse assim: Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, ide a peleja contra Ramote de Gileade, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Vejam, 400 profetas, 400 homens que se intitulavam homens de Deus, estavam ali para atender os propósitos do rei e revelando de uma maneira profética, eles diziam, olha, você pode subir, pode ir tranquilo, você pode ir ao campo de batalha que o Senhor estará contigo e a Síria ela não vai resistir aos exércitos de Israel. Mas o rei Josafá, embora tenha presenciado o testemunho desses 400 profetas, 400, ele ainda nutria em seu coração uma certa dúvida, de modo que ele pergunta no verso 7, não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Vejam, a própria pergunta de Josafá nos leva a crer que os 400 profetas apresentados pelo rei Acabe não eram exatamente profetas de Deus. De modo que Josafá, ele perguntou, existe algum profeta do Senhor vinculado ao Senhor que nós possamos consultar? Versículo 8, o rei de Israel, ele responde a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze depressa a Micaías, filho de Imlá. Vejam, Micaías era conhecido como sendo um profeta do Senhor. E por ser um profeta do Senhor, ele trazia a mensagem do Senhor. Mas o rei de Israel, ele assegurava que Micaías, ele apenas trazia profecias
que eram contra o seu governo, era contra a sua pessoa. Ele dizia que só falava o mal. Ele enxergava o profeta de Deus como uma pessoa que trazia mau agouro, né? Ou, vamos dizer, más notícias. Né? Ninguém deseja ser um portador de más notícias, mas Micaías era um servo de Deus e ele tinha que fazer o trabalho de Deus. O interessante é que o rei, ele determinou que ele fosse buscado por um chefe da guarda, e o mensageiro, ele já foi dizendo a Micaías, lá no versículo 13, o seguinte: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falo bem. Veja, Micaías, ele sofreu uma pressão do rei. Nos bastidores, dá para entender que o rei deve ter dito alguma coisa ao mensageiro. Algo como, vai lá, chama o profeta para o rei Josafá ficar tranquilo, mas fala para esse profeta que quando ele chegar aqui, ele deve dizer coisas boas. E a resposta de Micaías foi a seguinte: vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isso falarei. Talvez essa deva ser a nossa posição. O Senhor, ele vive, e o que o Senhor disser, isso deve ser a nossa mensagem. Mas a história, ela continua e tem um prosseguimento, um desfecho interessante. É dito aqui, verso 15, e vindo ele ao rei, o rei lhe disse a Micaías: iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Vejam o contexto. O rei agora está abismado, porque o profeta, segundo ele, só falava o mal. E agora o profeta chega e fala: olha, você pode subir, fica tranquilo, vai lá, o Senhor entregou os exércitos da Síria nas tuas mãos, você pode subir, vai dar tudo certo. Verso 16, o rei responde a Micaías: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então o rei, ele ficou desconfiado, talvez temeroso por conta daquilo que o profeta havia lhe dito, e daí nós encontramos a verdadeira mensagem do Senhor para o rei Acabe e também para o rei Josafá. E a mensagem era a seguinte: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm, Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: te disse eu que nunca profetizas de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército do céu estava junto com ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei:
colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos. Aqui nós temos então a história do rei de Israel, o rei Acabe, também do rei de Judá, Josafá, e o encontro que eles tiveram com o profeta de Deus, Micaías. A palavra trazida por Micaías era uma palavra difícil ao seu tempo. Vocês puderam perceber que o resultado de falar a verdade e de demonstrar qual era, vamos dizer, a vontade de Deus para a vida daqueles homens, teve a ele um preço muito caro, né? Lhe custou muito caro. Ele foi levado para o calabouço, né? Foi levado à prisão, sustentado apenas com pão e água. E por qual motivo? Porque ele disse o que realmente aconteceria. Veja que 400 homens, né? Dentre eles um fez chifres e disse que o rei iria ferir a Síria. Nós podemos entender então que muitos diziam o que era agradável aos ouvidos do rei. E quando um teve a coragem de dizer a verdade, mesmo que essa verdade pudesse, vamos dizer, ferir a consciência do rei, ferir os propósitos do rei, magoar o rei, esse pagou um preço alto por cumprir a palavra de Deus. Sendo assim, nós podemos compreender que a missão de Micaías era revelar a vontade de Deus. No desfecho, vocês podem ler depois em casa, o capítulo 22 de 1 Reis, vocês vão compreender que o resultado final foi que Acabe, talvez ele tivesse acreditado de fato no que Micaías disse, e ele pediu para trocar de roupas com o rei de Judá. Então ele se vestiu como fosse o rei de Judá e saiu à batalha sendo o rei de Judá e o rei de Judá como sendo o rei de Israel. E note que no contexto o rei da Síria ele dá a ordem que era para o exército focar as suas ações apenas quanto ao rei de Israel, para que ele fosse ferido. E eles saíram em perseguição ao rei de Israel, que na verdade era Josafá, com as vestes reais de Acabe. Mas, pela misericórdia de Deus, Josafá não sofreu qualquer mal. Mas por acaso, uma flecha perdida, hoje nós conhecemos muito a expressão bala perdida, mas uma flecha perdida atingiu o rei Acabe, que estava com as vestes do rei de Judá, e ele acabou morrendo. Isso significa que a profecia de Micaías ela estava correta. Existem alguns pensamentos intrigantes nesta mensagem. O primeiro pensamento é, por que Deus ele permitiu que fosse operado o mal? Né? Por que Deus ele permitiu que um espírito de engano enganasse o rei através da mensagem daqueles profetas? O espírito de profecia ele fala sobre uma obra estranha que Deus fará nos últimos dias. Por vezes Deus ele atua de uma forma que pratica uma obra estranha. Isso não quer dizer que Deus ele tenha tentado enganar o rei de Israel, mas ele permitiu que isso acontecesse. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 10 a 12, nós podemos encontrar uma motivação e também uma mensagem de que isso se repetirá nos últimos dias. Aqui diz assim, e com todo engano da injustiça para os que perecerem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que nós podemos perceber aqui? Que Deus vai permitir que a obra do erro atinja todas as pessoas
que não creram na mensagem da verdade. E aqui está o centro da nossa mensagem deste sábado, que estamos aqui numa igreja vazia, né, os membros em casa e fazendo uma transmissão através da internet. A mensagem da verdade, ela precisa ser proclamada. Sem a proclamação da mensagem da verdade, as pessoas não terão como escolher, não terão como, vamos dizer assim, optar entre obedecer a Deus e se rebelar contra Deus. Em meio à mensagem da verdade, existe a mensagem da mentira. Quando nós vemos o livro de Apocalipse, no capítulo 14, encontramos ali a partir do verso 6, as 3 mensagens angélicas, a segunda mensagem angélica revela que Babilônia caiu. Diz o anjo que voa no céu, caiu, caiu a grande Babilônia. O que isso significa? Significa que a obra da verdade revela a mentira. No contexto da história do rei de Israel, nós podemos ver isso de uma forma muito exemplificada. Enquanto a grande maioria pregava a verdade, se dizendo representantes de Deus, uma mensagem que, segundo eles, vinha de Deus, né? Nós temos ali uma pequena minoria, apenas um homem sustentando a palavra de Deus como sendo verdade. Da mesma maneira como Micaías, ele foi tido como um louco, né? Da mesma maneira como Micaías foi tido como um falso profeta, pode ser que em nosso tempo nós sejamos também tidos como loucos, como falsos profetas, né? Como portadores de más notícias, de tragédias, aqueles que só falam o mal. Mas perceba, um dia esse mundo ele será destruído. E com este mundo destruído, serão destruídos aqueles também que não abandonaram os seus pecados. E alguém precisa dar a mensagem a estas pessoas, como Micaías trouxe essa mensagem ao rei de Israel e também ao rei de Judá. E as pessoas que Deus escolheu para transmitir esta mensagem não se tratam de profetas especiais, gente isolada, específica. Deus levantou nestes últimos dias uma igreja. Deus levantou a igreja adventista do 7º dia com o propósito de concluir a mensagem da pregação do Evangelho. Quando nós lemos Apocalipse no capítulo 10, onde tem o contexto da visão de João e o livrinho, nós podemos perceber que ao final, quando João percebe que o livro é amargo ao seu estômago, o anjo diz, é preciso que ainda profetizes às nações, povos, línguas e tribos. É preciso que você pregue ainda por um tempo. A que contexto se refere essa profecia? Ao grande desapontamento ocorrido no ano de 1844. Lembre-se que os nossos pioneiros, eles estavam ali para pregar a mensagem do Evangelho. E nessa pregação da mensagem, eles convidavam as pessoas, eles clamavam as pessoas por arrependimento, para que essas pessoas se arrependessem dos seus pecados, porque a volta de Jesus era iminente. Muitas pessoas foram convertidas, muitos venderam as suas propriedades e se uniram àqueles homens na pregação do Evangelho. Muitas pessoas estavam ali para mostrar que este mundo não presta, que as coisas que acontecem neste mundo podem trazer sofrimento e que Jesus era a solução para todas as coisas. Aqueles homens pregaram com coragem, eles dedicaram a sua vida, mas eles se decepcionaram porque Jesus não veio. Mas mesmo assim, eles foram persistentes, eles perseveraram no estudo das Escrituras. E hoje nós podemos compreender que Deus ele estava sendo ainda longânimo, mostrando que esta mensagem ainda deveria ser pregada. E eu quero convidá-lo a refletir sobre o contexto que nós estamos vivendo hoje. A igreja ela está vazia. Eu estou aqui com 3 pessoas e não tem mais ninguém aqui, apenas você nos acompanhando aí da internet. E eu fico pensando,
Pode ser que nós retornemos aqui no futuro, em pouco tempo, talvez. Pode ser que as coisas se normalizem daqui a alguns dias. Pode ser também que não, que demore um pouco mais, mas eu creio que nós retornaremos a este lugar e adoraremos a Deus na forma tradicional. Mas haverá um dia que um sermão será pregado nesta igreja pela última vez. Haverá um dia que você virá a esta igreja pela última vez. Haverá uma última oportunidade de você estar aqui em liberdade para ouvir a pregação da palavra de Deus. E por que isso acontecerá? Porque nem sempre as coisas boas durarão. Existe uma mensagem que é uma mensagem dura, que chama as pessoas ao arrependimento e, ao mesmo tempo, traz a consciência dessas pessoas de que há um perigo iminente que pode tocar a todos. Vejam, nós podemos olhar grandes exemplos na Bíblia. E eu gostaria de citar aqui o exemplo de Pedro e João. No livro de Atos, no capítulo 4, nós encontramos Pedro e João falando com poder da palavra de Deus, pregando a ressurreição de Jesus, o arrependimento e tudo mais. E aí eles foram repreendidos pelos líderes da igreja daquele tempo. E nessa repreensão falaram para eles: vocês estão proibidos de falar sobre Jesus. E aqui no verso 20 de Atos, no capítulo 4, diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vejam, diante da ameaça de serem presos, como o profeta Micaías foi preso, esses homens eles optaram obedecer a Deus nesse sentido do que obedecer aos homens. E eles levantaram, foram para casa e diante das ameaças eles oraram. E no versículo 29 há algo importante sobre a oração feita por esses homens, que diz assim: agora, pois, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com coragem a tua palavra. Verso 31 disse: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com coragem a palavra de Deus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das ameaças, eles tiveram a coragem de trazer a mensagem de Deus para o seu tempo. Eu trouxe aqui uma anotação do livro Desejado de Todas as Nações, que fala um pouco do contexto da história da primeira igreja. E fala também do contexto da história da anunciação do Evangelho em todos os tempos, como nós encontramos na palavra de Deus. Aqui diz assim: a Noé veio a palavra, entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló colocou-se sob a guarda de mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram o aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora estamos dando o aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Vejam, a mensagem ela foi proclamada pelo louco Noé. Noé, ele não se acanhou, ele não deu desculpas. Quando ele percebeu que o tempo em que ele estava vivendo havia um perigo, ele proclamou a mensagem. Da mesma forma, Ló, ele foi, chamou toda a sua família, os seus genros. Ele não tinha apenas 2 filhas. E ele falou da mensagem de destruição daquelas cidades do Vale de Sodoma e de Gomorra. E porque não ouviram, eles foram salvos, mas Ló, em sua pregação, também foi considerado pelos seus familiares como sendo um louco, desvairado. Quantos mensageiros de Deus no passado foram considerados loucos? Jeremias,
né, Isaías, né, o próprio Jonas, né, que foi engolido por um peixe, né, e pregou a destruição de Nínive. Se os ninivitas o tivessem tomado como louco e não se arrependido, seriam destruídos, né? Mas João Batista também veio no seu tempo e pregou de forma ousada a mensagem. Agora eu pergunto para você que está trancado dentro de casa, você que perdeu as suas liberdades, você pode identificar perfeitamente os sinais do retorno de Cristo. Você pode ver que Jesus está próximo de voltar. Nós estamos muito perto e os acontecimentos finais eles serão rápidos. Não por causa apenas de uma praga, mas pela forma como a sociedade tem se comportado, exigindo a liderança de um líder mundial, né, um mundo polarizado, dividido, né, rumores de guerra, né, as pessoas estão inquietas, em pavor e em medo. E o que Deus precisa nesse tempo? Deus precisa de homens e mulheres que possam trazer a mensagem da verdade. E é essa a intenção da mensagem deste vídeo, nesta manhã de sábado, num tempo onde o templo de Deus está fechado. O que está nos segurando de dizer a verdade às outras pessoas? Será que nós estamos temendo as consequências por dizer a verdade em amor, de que este mundo está destinado à destruição? E com este mundo que será destruído, serão destruídos também todos aqueles que amaram por demais o pecado e não quiseram abandoná-lo? Será que nós temos medo de dizer a verdade pelo temor do que as pessoas vão pensar de nós? Sabe, chegará um tempo, se esse tempo não é chegado, em que os filhos de Deus eles serão fiéis a Deus, como a bússola é fiel ao norte. Onde todos abandonam o campo de batalha, haverão ainda homens corajosos que anunciarão a mensagem de Deus. Este mundo ele será destruído, mas Deus está chamando você para proclamar a mensagem de arrependimento nesses últimos dias. Talvez num tempo como este, onde as pessoas estão mais sensíveis pelas ocorrências atuais, elas estejam também mais dispostas e mais abertas a ouvir a mensagem que o céu deseja proclamar através da sua vida. Quem sabe, se você atender este apelo, se você clamar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e pedir que Ele te use para fazer parte da proclamação da mensagem do Evangelho, da proximidade da volta de Jesus, talvez Deus ainda tenha misericórdia conosco como igreja e nos use para esta finalidade. Sabe, Deus ele trouxe mensagens difíceis aos seus servos no passado, e isso significa que nós temos também uma missão difícil a ser cumprida. Mas em todo o tempo nós podemos ter a certeza de que Deus estará conosco. O mundo irá perecer. As coisas nem sempre serão da forma como nós vemos. Nem sempre enfrentaremos tempos de paz. Pelo contrário, até que Jesus volte, haverá muita dificuldade. Pode ser que tudo vá mal, mas nós temos que estar preparados, não apenas para atravessar este tempo, mas para salvar o maior número de pessoas possíveis. Vamos terminar agora com a oração? Senhor nosso Deus, por favor, assim como o Senhor usou os teus servos no passado, que o Senhor venha nos usar hoje. Que o Senhor nos dê a coragem que necessitamos para pregar a Tua palavra com ousadia e falar a verdade em amor, mas falar a verdade para que as pessoas se arrependam a tempo de ver Jesus voltar. Abençoe o Teu povo, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.